Irmãos, pela graça de Deus, hoje nós vamos começar a exposição de mais um livro da Bíblia. Nós precisamos sempre lembrar que a exposição reformada é sempre, a mensagem é sempre expositiva, né? Não tópica. Então, pegar o livro do princípio ao fim é trabalhoso, existem versículos que a gente gostaria de não expor, né? Que às vezes dá trabalho, que a gente luta com ele, mas é a nossa tarefa. Então, nós vamos abrir em 1 João. 1 João, primeiro bloco aí de 1 a 4. 1 João 1, de 1 a 4. Diz o texto: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Amém. Que nossa exposição seja agradável ao Senhor, conforme a oração do nosso irmão Agnello. Bom, como os irmãos que me precederam aí na minha ausência, né, em janeiro, começaram a fazer, eu vou fazer também, né? Anunciar as minhas fontes aqui, né? As panelas onde eu cozinhei. Então, as fontes são o comentário Esperança, de 1, 2 e 3 João, do Werner de Boer, o comentário do Antigo Testamento, de William Barclay, o comentário bíblico Bacon, o comentário de Francis Davidson, o comentário do Antigo Testamento do John MacArthur, o comentário bíblico Moody, o comentário da Bíblia Shed, o livro 1, 2, 3, João, do Hernandes Dias Lopes, e, finalmente, Estudos em João, em 1 João, do Martin Lloyd Jones. Okay? Então, essas são as fontes que eu consultei e pretendo continuar a consultar. Então, irmãos, uma introdução aqui à epístola de João, essa primeira epístola de João. Todas as epístolas de João, elas, na verdade, elas são anônimas, né? E reparem que essa primeira epístola, além de ser anônima, ela não tem nem dedicatória, né? Além de não ter assinatura, também não tem dedicatória. Mas os comentaristas e nós, leitores mais assíduos, mais íntimos da Escritura, nós vemos que existem afinidades de estilo, afinidades de expressões, de palavras, né? Que só existem entre o quarto evangelho e essas epístolas. Então, a maioria dos comentaristas, né, crê que esses 4 livros, o Evangelho de João e as 3 epístolas, foram escritas realmente por um autor, ou aqueles poucos que pensam diferente, mesmo esses, eles admitem que o escritor dessa primeira epístola foi alguém que recebeu uma forte influência do autor do quarto evangelho, né? Então, alguns chegam a dizer que essa epístola é, na realidade, uma sequência do quarto evangelho, né? O Evangelho de João traz a declaração clara de que ele foi escrito, João 20, 31, para que creiais ser Jesus o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E essa primeira epístola foi escrita, 1 João 5,13, a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, reparem as afinidades, né? Essa e outras. O Evangelho foi escrito para despertar a fé em nosso Senhor Jesus. Essa fé vivificante, a fé salvadora. E essa epístola foi escrita para nos dar a certeza da posse dessa fé, né? E para nos instruir nas verdades dessa fé. Essa epístola foi escrita também, irmãos, num tempo em que uma falsa doutrina do tipo gnóstico, né, havia surgido e até levado muitos dos crentes, né, do primeiro século a se afastar da igreja. Nós lemos em 2 João 2,19 que eles saíram de nós.
esses falsos mestres, aqueles que estavam pregando doutrinas, saíram da igreja, né? E o gnosticismo, ele era multifacetado, ele assumia muitas formas, mas a ideia fundamental do gnosticismo, obrigado, parece que sempre foi a seguinte, né? A matéria é má e o espírito é bom, mas pelo saber, pela gnosis, né? Esse saber só conhecido de alguns iniciados, o espírito do homem ele é capaz de se libertar da prisão do seu corpo, dessa prisão material, e erguer-se até Deus. E em todos os lugares onde o gnosticismo conseguiu se associar, ou as igrejas permitiram que o gnosticismo tivesse influência, associação com o cristianismo, né, ou se unir ao cristianismo, os resultados foram catastróficos, foram horríveis, né? Em primeiro lugar, porque os homens que foram influenciados por esse sistema começaram a se desviar, começaram a negar certas doutrinas fundamentais da nossa fé, como, por exemplo, a encarnação. Por que isso? Porque se Deus é bom, ele jamais iria entrar em contato com a matéria que é má. E, em consequência, isso também afastava a possibilidade da expiação, porque o Filho de Deus, além de não ter se encarnado, né, isso seria uma impossibilidade, ele também não poderia ter sofrido na cruz do Calvário. E existiam também, irmãos, algumas formas ainda mais nefastas, piores, né, do gnosticismo, aspectos em que eles ensinavam que nada que você fizesse por meio do corpo conseguiria afetar a sua alma. E assim, esses gnósticos, esses segmentos gnósticos, eles começaram digamos assim, a abrigar, né, com essa capa desse saber esotérico, né, todo tipo de aberração moral. Todas as licenciosidades que a mente humana é capaz de imaginar eram praticadas por esses homens. E essa epístola, ela tem por finalidade claramente declarada de expor e de refutar todas essas ideias maléficas, né? Todos esses venenos. E João apresenta aqui, nessa epístola, 3 sinais, né, de um verdadeiro conhecimento a respeito de Deus e da verdadeira comunhão com Deus, com o Senhor. Sem o que, então, era falsa toda a pretensão dos gnósticos de possuírem esse tipo de conhecimento esotérico, né? E esses 3 sinais são, primeiro, a justiça da vida, né, a vida reta. O segundo sinal é o amor fraternal, e o terceiro sinal, a fé no Senhor Jesus como Deus encarnado. Então, esses 3 temas, a justiça, a retidão, a piedade da vida, o amor fraternal e a fé no Deus encarnado, esses 3 temas vão surgir continuamente ao longo desses capítulos aqui de 1 João. Então, as cartas de João, elas são muito importantes também, não somente pela luz que elas lançam sobre esse problema gnóstico surgido no primeiro século, como também o pensamento e a teologia do Novo Testamento, e pela informação também que elas proporcionam sobre como a igreja se organizava nos seus primeiros tempos. Então, os presbiterianos gostam muito de dizer, né, que Deus não nos deixou sem informações a respeito de como Ele quer que a igreja se organize. E João lança muita luz sobre isso também, né? Então, existem muitos poucos livros que mostram com a clareza dessas 3 epístolas os perigos das heresias, né, e dessas correntes de pensamento que brotaram lá no primeiro século, e que continuam a brotar ao longo da história da igreja, inclusive nos tempos em que nós estamos vivendo. Ok? Uma pergunta aqui quando que a epístola foi escrita? Em que época a epístola foi escrita? Né, Henrique? Em que época? Né?
a maioria dos comentaristas, ela afirma que essa epístola foi escrita no ano 90 a 95. Alguns colocam no ano 85, mas bem aí no final do primeiro século. Talvez o maior argumento deles seja de que a influência do gnosticismo, que é combatida aqui claramente por João na sua epístola, essa influência só começou a ser sentida pela Igreja no final do século I. Né? Mas existem muitos outros autores reformados que não concordam com esse argumento e outros argumentos, né? E dão a essa epístola uma data muito mais antiga, né? Muito anterior. Algumas informações, né? Primeiro, nós sabemos que o apóstolo João, ele saiu de Jerusalém, ele emigrou, né? Mudou de Jerusalém no início do ano 66, quando começou a chamada Guerra Judaica, que terminou no ano 70, né? Com a destruição de Jerusalém e do templo. Nós vimos muito isso, né? E quando ele saiu de Jerusalém, ele migrou para a província da Ásia Menor, né? A província romana da Ásia Menor, que é a atual Turquia, e ele foi para a cidade de Éfeso, né? Nessa época, dizem alguns que João devia ter por volta de 65 anos, né? E por mais 30 anos, até a sua morte, ele viveu na cidade de Éfeso, né? Mas reparem que, antes de João ter se mudado, né, já o apóstolo Pedro, né, e Tiago, o irmão de Jesus, que junto com João haviam formado aquela, né, os irmãos sabem, o trio da liderança da igreja de Jerusalém, nós vemos isso em Gálatas 2:9, né? Esses homens, Tiago e Pedro, tinham sofrido martírio. Né? E Paulo também já havia sido martirizado. Portanto, então, irmãos, João, o apóstolo, já estava sozinho. Né? E na época que João mudou para Éfeso, a igreja dessa cidade, que havia sido organizada pelo apóstolo Paulo, ela já estava sendo atribulada tanto por judaizantes, né? Como também por outro tipo de falsos mestres que estavam já começando a divulgar esse gnosticismo. Né? E para combater esses falsos mestres, o apóstolo Paulo tinha colocado a igreja de Éfeso, digamos assim, debaixo de um certo tipo de corte marcial, né? Uma corte marcial mais suave. Por isso que é muito importante que a gente lembre, e a gente fala muito disso quando a gente trata da organização da igreja, né? Que Timóteo não era um pastor, certo? Timóteo era um evangelista, ou seja, ele tinha uma autoridade delegada apostólica, digamos, do apóstolo Paulo. Paulo lhe delegou a sua autoridade para colocar em ordem a igreja de Éfeso. Né? Então, reparem, quando João se muda para Éfeso, Paulo já estava morto. Né? E aquela província da Ásia, ela já estava se tornando muito rapidamente no foco desses movimentos perigosos e estava muito perto, irmãos, de estrangular, né, a vida da igreja no século seguinte, quando provavelmente a gente vê muitos desses debates. Né? Então, irmãos, resumo aqui, a influência do gnosticismo não é um argumento para que nós datemos essa epístola nessa época, né, posterior, no final do século. Por quê? Porque o gnosticismo ele já existia antes do cristianismo, digamos assim, né, e a tentativa de dominar o cristianismo tinha já começado muito cedo na história da igreja. Né? E nós sabemos também que esses falsos mestres, né, eles eram muito semelhantes aos falsos mestres que a gente já conhece da igreja de Corinto. Né? Aqueles apóstolos que os coríntios idolatravam, né, em detrimento do apóstolo Paulo. Né? Esses homens são os que têm autoridade, eles sabem se portar no púlpito. O apóstolo Paulo é tão humilde, né? Ele prega tão baixinho, né? Quando ele escreve as suas epístolas, as suas palavras são vigorosas e fortes, mas quando ele está aqui no nosso meio, a presença dele é tão fraquinha, né? Ele é tão humilde. Né? Esses não, esses sabem se comportar. Né? Então, esses aliciadores, digamos assim,
né? Já estavam presentes lá quando Paulo estava vivo, na igreja de Corinto, né? E são o mesmo tipo de homens que João está aqui combatendo de forma tão veemente, né? Então, assim, mais uma vez, o combate ao gnosticismo não nos obriga a situar as cartas de João no final do século I, né? Porque o que mais ameaçava a igreja aqui não era essencialmente diferente daquilo que Paulo combatia já por volta do ano 55. Ok? Então, após essa breve análise aqui, né, sobre a epístola, vamos começar aqui a examinar o texto mais detalhadamente, e eu quero fazer isso sob a forma de algumas proposições simples, né? Mais uma vez, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então, irmão, a primeira proposição simples que vamos tratar hoje, né, é que o Evangelho é uma anunciação, é um anúncio, é uma testificação, é uma declaração, é uma apresentação. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que tanto João quanto os demais apóstolos, eles registraram alguma coisa extraordinária. Eles dizem, nós temos algo a declarar para vocês, nós temos algo importante a dizer a vocês, nós vimos alguma coisa, nós fomos testemunhas de alguma coisa extraordinária e nós estamos relatando este fato tão maravilhoso que eu mal consigo me conter. Então, mais uma vez, notem aquilo que eu já comentei. Essa epístola ela não tem uma introdução, né? Nós não encontramos aqui aquelas costumeiras saudações e cumprimentos preliminares que nós encontramos, por exemplo, nas epístolas paulinas, com exceção de Gálatas, né? João não declara nem mesmo quem ele é. Nós, como vimos, precisamos deduzir isso a partir da evidência interna da própria epístola. Mas por que isso, irmãos? Exatamente por isso, porque João ele tinha alguma coisa maravilhosa para declarar. E ele, no impulso, digamos assim, sem qualquer introdução, ele rapidamente, subitamente, ele se lança na raiz da poderosa mensagem que ele tem que proclamar. Eu queria que nós lêssemos esses mesmos versículos na Bíblia Viva. Eu vou ler aqui. Cristo já existia quando o mundo começou. Entretanto, eu mesmo o vi com os meus próprios olhos e o ouvi falar. Eu toquei nele com as minhas próprias mãos. E isso eu proclamo a respeito da palavra da vida enviada por Deus. Este, que é a vida que vem de Deus, foi revelado a nós. E nós asseguramos que o vimos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e depois foi revelada a nós. Eu repito que lhes estamos falando a respeito do que realmente nós mesmos vimos e ouvimos, a fim de que vocês possam participar da comunhão e das alegrias que nós temos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Escrevemos estas coisas para que vocês fiquem cheios de alegria. Irmãos, existe uma acusação, uma velha acusação, que volta e meia é lançada contra nós, principalmente contra nós reformados, é que nós somos dogmáticos, não é isso? Nós somos inflexíveis com relação à doutrina. Mas reparem que, se aquele que ensina não é dogmático, ele não é um verdadeiro mestre no sentido do Novo Testamento. Eu sei que eu preciso ser, digamos assim, cuidadoso, eu preciso ser modesto quando eu emito as minhas próprias opiniões. Eu preciso ser muito criterioso e cuidadoso quando eu falo de coisas que eu acho, das minhas especulações.
Mas existem muitas coisas nas Escrituras que eu não entendo, que eu ainda não compreendo, que eu ainda não sei como eu deveria saber. Eu preciso reconhecer isso. Mas, irmãos, aqui, nesse momento, graças ao Senhor, eu não me encontro nesse ambiente. Aqui, né, nós podemos, com toda certeza, mostrar que nós temos aqui a base de todo o Novo Testamento. Aqui está uma declaração. Aqui nós temos uma proclamação. E não somente eu, mas vocês também somos esses arautos. Nós somos os homens e as mulheres que têm, digamos assim, uma trombeta que chama as pessoas, não com o som incerto, mas com um som muito certo, para que elas ouçam essas boas novas, essas boas notícias. Não existe nada incerto aqui no que nós temos que dizer. É alguma coisa que nos foi entregue de uma vez por todas, como de Judas. Não existe nada oculto, tudo está revelado, e o nosso dever é passar essa mensagem adiante da mesma forma como ela nos foi entregue. Nós somos como embaixadores. E a tarefa, a missão do embaixador não é dizer ao governo estrangeiro onde ele está, né, aquilo que ele mesmo pensa, ou aquilo que ele mesmo crê. Não, a tarefa do embaixador é transmitir a mensagem que foi entregue a ele pelo seu próprio governo, pelo rei que ele representa. E essa é a nossa tarefa, né? Essa é a postura dos pregadores do Novo Testamento. E é assim que João expressa aqui: eu tenho algo muito maravilhoso para dizer para vocês. Vejam, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios. 2 Coríntios 2:1. Queridos irmãos, vou ler na Bíblia Viva. Mesmo quando estive com vocês, eu não usei palavras eloquentes nem de grande sabedoria para lhes apresentar o mistério de Deus, porque decidi nada saber entre vocês, nada saber, a não ser Jesus Cristo e de sua morte na cruz. Vejam, por exemplo, também o que Pedro diz, também na Bíblia Viva, 2 Pedro 1,16 em diante. Porque nós não temos contado fábulas a vocês, quando lhes explicamos o poder do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua vinda. Nossos próprios olhos viram o esplendor da sua majestade, pois ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o seu Pai, quando pela suprema glória lhe foi dirigida a voz, dizendo: este é o meu Filho amado, muito amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no monte sagrado. Portanto, nós vimos e tivemos a prova de que tudo quanto os profetas disseram cumpriu-se. E vocês farão bem em prestar toda a atenção a tudo o que eles escreveram, como luzes que brilham em lugares escuros, até que o dia clareie, e a estrela que anuncia uma nova manhã brilhe em seus corações. Então, irmãos, eu quero assim repetir isso. Isso não se aplica somente ao púlpito. Isso não se aplica somente àqueles que estão aqui no púlpito, mas isso é algo que se aplica a todos vocês. Isso é algo que se aplica a todos os cristãos. Todos nós somos os guardadores dessa mensagem que deve ser repassada à geração seguinte sem mudança. Mas hoje, à semelhança do primeiro século, nós vemos em muitos segmentos da igreja ministros que estão deturpando essa mensagem. Pastores perigosos, que tentam remodelar o cristianismo e as suas doutrinas de acordo com as suas próprias concepções. Por exemplo, vou chamá-lo de pastor, entre aspas, Ed Renekiewicz, né? Os irmãos já devem ter visto várias pregações dele. Um homem que tem uma mente privilegiada, muito mais privilegiada do que a minha. Mas ele já disse que a Bíblia deveria ser atualizada. Não no sentido de fazer uma tradução com o objetivo de deixar talvez a sua mensagem mais compreensível, o que já talvez seja discutível, mas sim acomodar o conteúdo bíblico ao contexto contemporâneo, mudar a sua mensagem. Mark Driscoll, ele escreveu acerca de pastores como ele, que muitos querem remodelar Jesus como um hippie que fazia comentários zen
incisivos acerca da vida. Esses falsos mestres dizem que a igreja vive julgando e condenando as pessoas, ao passo que Jesus jamais julgou as pessoas. A igreja fica falando contra pecados como a homossexualidade, ao passo que Jesus amava todas as pessoas como elas eram, independentemente dos seus pecados. Peguei essa notícia da Gospel Prime de 13 de maio de 2022. O ex-pastor assembleano Ricardo Gondim, da Igreja Betesda, resolveu divulgar uma nova interpretação dos textos bíblicos. Reparem, com o objetivo de aprovar uma prática condenada pela palavra de Deus, dizendo que a homossexualidade não é pecado. E aí, uma citação aqui que eu não consegui achar o autor. O cristianismo ocidental passou a ter um problema com o amor, a saber, diminuímos por demais o amor ao fazermos muito caso dele. Amor é tolerância, amor é inclusão, amor é autoestima, amor é conforto. E ao transformar o amor nessas coisas, o amor se tornou em nada. Para fins de simplicidade, vamos chamar isso de o problema do amor brando. Ao se tornar tudo, o amor se torna nada. E C.S. Lewis, no livro Os Quatro Amores, ele diz o seguinte: a verdade, segundo a qual Deus é amor, poderá furtivamente vir a significar para nós o oposto, que o amor é Deus. E então Lewis complementa: assim, o amor passa a ser um demônio no instante em que passa a ser um Deus. E ao tornar a igreja inclusiva, esses pastores excluem a palavra de Deus. Nós sabemos, e eu preciso ser cuidadoso porque está sendo gravado no YouTube, transmitido ao vivo, os irmãos que nos assistem sejam bem-vindos. Nós sabemos muito a respeito da, digamos assim, da intrusão sorrateira de uma concepção marxista, leninista, do socialismo, principalmente no meio católico. Né? Muitos sabem, né, que por meio da CNBB, da Comissão Pastoral da Terra, né, essa comissão que ajudou a fundar o PT e o MST, do CIMI, da Teologia da Libertação. Nós conhecemos os grandes homens dessa teologia, né, o Frei Beto, que foi assessor do presidente Lula, o Leonardo Boff, Dom Evaristo Arnes, e até mais recentemente a gente pode até incluir o próprio Papa, né, o Papa Francisco. No meio evangélico, muitos crentes dão atenção, digamos assim, seguem pastores sem muito critério, né? Que parecem, pastores esses, que parecem fazer parte de um movimento montado para destruir a igreja por dentro. Né? E todos eles estão seguindo a mesma, digamos assim, a mesma agenda. Todos eles criticam as mesmas coisas, todos eles parecem ter um ódio mortal por pastores bíblicos, né? Vou citar Ariovaldo Ramos, né? Ed Renekiewicz, Ricardo Gondim, Caio Fábio, são os mais conhecidos. Alguém já comentou que o Caio Fábio, hoje em dia, parece mais um hippie displicente, que ainda hoje sente raiva daqueles que defenderam que um adúltero como ele não pode estar pregando. Irmãos, eu vi o Caio Fábio no seu auge, né? Eu vi a pregar na Catedral Presbiteriana um homem doce, né? Um homem assim bíblico. Mas quando nós falamos sobre sistema de governo, nós aprendemos como é pernicioso você endeusar um homem e colocá-lo lá no topo, né? Por isso que aqui, ó, nós não temos nenhuma cadeira, não é isso? Por isso que aqui não tem nenhuma cadeira mais alta, com espaldar mais alto, para o pastor presidente e para os seus auxiliares cadeiras menores.
Por isso que nós tratamos de dizer que aqueles que estão aqui não são melhores do que aqueles que estão aqui sentados nos bancos. Eu fico ali do lado da minha esposa, qualquer irmão, né, qualquer homem da igreja é habilitado para dirigir o culto, dirigem, voltam para os seus lugares, depois de cumprirem as suas funções aqui, volta para o banco, volta aí para a comunidade. Eu também fico ali, daqui a pouco vou voltar aqui para o banco. Nós não somos mais do que qualquer pessoa. Então, mesmo aquelas, digamos assim, ditaduras do bem, onde um homem só fica mandando, elas não são bíblicas e elas deformam o nosso caráter. Preciso dizer isso. Eu quero terminar aqui. Já estou me alongando, né? Um comentarista, ele sugere que essa primeira carta foi causada exatamente por essa crise, né, mencionada aqui em 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio. Eles eram homens que tinham influência naquelas igrejas da Ásia. Eles tinham postura, eles tinham eloquência, né? Eles tinham capacidade de cativar congregações, e eles estavam introduzindo essa doutrina iluminada e avançada e moderna, que é o gnosticismo. E o orgulho dos gnósticos, irmãos, estava exatamente nesse seu pretenso conhecimento, nesse seu pretenso saber. Esse saber era o que importava, e não os fatos históricos que João está colocando aqui, né? Sobre as quais a nossa fé está edificada. Os fatos concretos da encarnação, da vida de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Todos esses fatos, eles foram escarnecidos, eles foram excluídos como um literalismo infantil, e o homem verdadeiramente espiritual, o homem verdadeiramente intelectual, ele sabia, né, exatamente o significado espiritual desses mitos. O homem que havia sido iniciado, que era um bom seguidor desses mestres, né, eles sabiam que esses homens que criam na literalidade do ensino de que Jesus realmente nasceu de uma virgem, que ele viveu uma vida sem pecado, que ele morreu vicariamente, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele subiu aos céus de onde está assentado à destra de Deus Pai, na realidade, realmente, esses são mitos. E isso é exatamente, irmãos, essa arrogância, essa pretensa superioridade intelectual é exatamente o que esses pastores manifestam hoje, né? Eles diziam que esse conhecimento não era para todos, mas para os poucos escolhidos e iniciados, né, que tinham a capacidade de compreender. E isso elevava esses homens a uma classe especial, muito acima de nós, seres humanos comuns, e que os libertava dessa moralidade que nos governa, a nós, homens comuns. Então, com relação a vários grupos gnósticos, dizia-se o seguinte: eles fazem exatamente o que lhes agrada, como pessoas livres, pois alegam que foram salvos pela graça e a lei não foi escrita para eles, mas para os comuns. A lei não foi escrita para reis, mas para homens comuns. Então, irmãos, esses falsos ensinos entraram na igreja, né? E isso passou a ser verdade até a respeito de muitas congregações, né? Em muitos lugares que passaram a seguir esses falsos mestres, como nós lemos, por exemplo, na Epístola de Paulo aos Gálatas. Então, irmãos, sempre que nós deixamos de declarar, de proclamar o Evangelho da forma como ele é, nós nos afastamos da posição do Novo Testamento. A mensagem de 1 João, então, é a mensagem para nós, para a igreja, no tempo de hoje, num tempo como o nosso. A igreja precisa urgentemente retornar à pureza das Escrituras Sagradas, e a igreja precisa se manter íntegra e firme nessa verdade. A mensagem básica que nós temos é essa proclamação. 1 João 3 na King James. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos proclamamos,
para que também tenhais comunhão conosco. Essa é a nossa comunhão, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Esse, irmãos, é o primeiro princípio. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que tenho. Tu sabes o quanto eu amo estar aqui com os irmãos. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado pelo teu dia, dia da ressurreição. Obrigado, Senhor Deus, porque a tumba não lhe conteve. E obrigado porque o Senhor está agora no seu lugar de domínio, governando todas as coisas de acordo com tua vontade e conduzindo todos os teus inimigos, Senhor Deus, até debaixo, Senhor Deus, dos teus pés. Que o Senhor seja servido, Senhor Deus, em nos abençoar com a exposição da tua palavra, Senhor. E que possamos, com muito critério, com muito cuidado, Senhor Deus, continuar, Senhor Deus, estudando, Senhor Deus, a mensagem que o Senhor legou para nós, para que possamos, Senhor Deus, transmiti-la, Senhor Deus, de forma íntegra aos nossos filhos e que eles, por sua vez, possam transmiti-la também aos seus próprios filhos, Senhor Deus. E que assim, esta mensagem vá se propagando de geração em geração com fidelidade, Senhor Deus, de forma, Senhor, que o teu nome seja propagado entre todas as nações. De tal forma, Senhor Deus, que chegue o dia em que a terra se enche do teu conhecimento, assim como as águas cobrem o mar. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém.